Sexta-feira, fim do dia, sozinha em casa, Aurora resolveu ir ao shopping, ver gente, distrair as ideias, espantar a tristeza antes que ela cismasse em aparecer. Andando distraída pelos corredores, olhando com calma as vitrines, ouviu seu nome. Aurora! Era uma amiga querida que ela não via desde antes da separação. Amiga, estou em falta com você. Aurora pensou em quantas vezes tinha ouvido essa frase nos últimos 2 meses. Estou em falta com você. Aos poucos, saía da toca e começava a reencontrar velhos amigos, amigos do casal, que mesmo sabendo da separação, seja por não saber o que dizer ou por falta de tempo mesmo, haviam desaparecido de sua vida junto com ele. Naqueles breves segundos, passou pela sua cabeça que em toda a sua vida nunca tinha inspirado nas pessoas com quem convivia aquele sentimento de desconcerto. Volta e meia, via-se diante da sem-gracice, uma palavra inventada por ela para designar a vergonha dos amigos. Não diga isso, amiga. Aurora recorreu a uma resposta tão insossa quanto o comentário da amiga. A vida da gente é mesmo corrida. O tempo passa e a gente nem percebe. A amiga sugeriu: vamos tomar um café? Sentaram-se, pediram cada um café e o papo fluiu como tinha que ser entre 2 pessoas que se gostam e não se veem faz tempo. Em meio à conversa, a amiga comentou: encontramos com ele logo depois da separação. Eu perguntei: e a Aurora? E ele respondeu: não existe mais Aurora. Fiquei com tanta raiva dele, amiga. Foi como se uma faca lhe atravessasse o peito, mas a Aurora se manteve firme. Amiga, isso não tem mais importância. Minha vida segue, a dele também. Emendou outro assunto como se fosse tudo muito natural. Conversaram mais um pouco e se despediram, prometendo um novo encontro. Aurora vagou pelo shopping com a frase da amiga ecoando nos ouvidos. Não existe mais Aurora. Até tomar coragem para voltar para casa. O filho caçula tinha ido para o sítio de um amigo. Abriu a porta e entrou na escuridão e no silêncio do apartamento. Foi direto para o quarto, tirou a roupa devagar, abriu a torneira e mal esperou a água esquentar, enfiou-se debaixo do chuveiro quente e esqueceu do tempo, como se a água fosse lavar sua alma. Como era possível, meu Deus, que uma pessoa que viveu com ela 27 anos, que passou junto com ela por tanto, que compartilhou com ela tudo, uma pessoa a quem ela confiaria a própria vida se preciso fosse, como era possível que para aquela pessoa, como por encanto, ela não existisse mais? Onde ela estava que não se viu desaparecer da vida dele? Aurora conhecia o ex-marido. Sabia como ele era. Já o tinha visto eliminar muitas coisas de sua vida. Já o tinha visto inúmeras vezes seguir em frente sem olhar para trás. O que ela jamais poderia imaginar é que ele seria capaz de seguir em frente sem nunca mais olhar para ela. Fechou a torneira, alcançou a toalha e enxugou o corpo sem pressa. Vestiu o pijama, escovou os dentes, limpou a pele e passou creme no rosto. Mas a tristeza que agora ocupava seu peito não era mais a tristeza sombria que a impedia de enxergar o futuro. Já não sentia o aperto no peito e a falta de ar que a acompanharam nos últimos meses. O que lhe doía eram os planos desfeitos, os sonhos que ela não podia mais sonhar. Ainda não era um sentimento bom de se sentir, mas já não era um sentimento capaz de lhe roubar a noite de sono, de lhe negar o prazer de cuidar de si, de abalar sua fé em dias melhores. Pensou novamente na avó. O tempo é o melhor remédio, minha filha. A avó tinha razão. Se o tempo não tinha curado a sua dor, tinha lhe tirado a venda dos olhos e permitido que ela vislumbrasse outros caminhos. Aurora sempre gostou de ouvir e contar histórias. Desde muito pequena, a palavra exerceu sobre ela um grande fascínio. Não herdou dos pais o hábito da leitura, longe disso. Filha de pais vindos de famílias muito pobres, que cresceram na vida com muito esforço, viu ambos servirem-se da leitura não como um caminho para conhecer e entender a vida, nem como fonte de encantamento ou prazer, mas como um instrumento que os pudesse ajudar a enfrentar os abismos que os separavam de seus sonhos, como um meio de atingir o futuro que desejavam para eles e para sua família. A imagem que tinha do pai com os livros era de um homem sério e concentrado, sentado na poltrona da sala, estudando primeiro para o supletivo e depois para as provas na universidade,
onde se formou em Direito quando ela tinha 13 anos. Ele lia tudo o que poderia ajudá-la a subir na vida. Aventura solitária e abnegada, destituída de qualquer prazer. A relação da mãe com os livros não era muito diferente. Trazia na memória a figura dela com o livro de boas maneiras em uma das mãos e com a outra arrumando a mesa, posicionando pratos, talheres e copos para receber as visitas importantes do trabalho do pai. Ou lembrava dela mais velha, com os livros de santos e rezas que ela levava e trazia da igreja. Mas, apesar de estranhos ao prazer da leitura, ambos valorizavam o conhecimento e sabiam que ele estava também nos livros. Sendo assim, ensinaram a Aurora a ler ainda muito pequena, antes da alfabetização da escola. E foi assim que ela começou sua relação com os livros e, mais adiante, com o hábito de escrever. Escreveu a vida toda, os escritos guardados em cadernos etiquetados nas prateleiras da estante. Quando se separou e se viu diante do desafio de recriar a própria vida, o primeiro propósito que surgiu claro diante dela foi: quero escrever. E como a avó, sempre ela, também dizia, coincidências são desígnios de Deus. Pesquisando cursos na internet, deparou-se com um anúncio da Universidade Católica de uma pós-graduação em formação do escritor. Consultou a ementa do curso. Achei, é isso que eu quero. Tomou coragem e inscreveu-se. Mandou o currículo, caprichou na carta de apresentação, fez a prova, que não foi nada fácil. Já fazia mais de um mês que aguardava o resultado. Tudo isso passou pela cabeça de Aurora enquanto se preparava para dormir. Pensou até em escrever, em colocar no papel a força do seu desejo de continuar existindo, não para ele, mas para ela mesma. Mas estava cansada, e nada como uma boa noite de sono para renovar os propósitos de uma pessoa. Antes de enfiar-se sob os lençóis para fazer suas orações e dormir, Aurora sentou-se diante do computador para ver seus e-mails. E em meio a um monte de mensagens sem importância, uma brilhou diante dela. Olá, Aurora. Você foi aprovada. É um prazer tê-la conosco em nosso curso Formação do Escritor, cujas aulas iniciarão na semana próxima. Seja bem-vinda. Aurora foi até a cozinha, pegou uma taça no armário, serviu-se de 2 dedos de vinho, levantou a taça e brindou a sua própria existência.